Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que mais uma vez vai falar sobre saúde, especificamente sobre o impacto da nutrição na terceira idade. Quem está aqui conosco é a doutora Maura Márcia Bocato Gomes. Ela é nutricionista, especialista em saúde pública, é também membro do Grupo de Estudos em Nutrição para Idosos, o GENUT, e nutricionista no Centro de Saúde Ocupacional do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Maura, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde. Doutora, números têm demonstrado que essa preocupação com a nutrição dos idosos está cada vez maior, até porque o número de idosos no Brasil tem crescido cada vez mais, né? Existem hoje estimativas de que o total de idosos perante a população chega a aproximadamente 7,4%, ou seja, é uma quantidade muito grande, tem uma representatividade muito grande, deve crescer ainda mais, já que as nossas taxas aí de sobrevivência vão aumentando a cada ano. Diante disso, o brasileiro está preparado para envelhecer do ponto de vista nutricional? Ainda existem alguns aspectos que devem ser trabalhados em relação à alimentação, né, indo para o tema aí da nutrição no envelhecimento. A gente sabe que o alimento é quem fornece toda a base, toda a matéria-prima para a manutenção e sobrevivência do nosso organismo. Então, uma alimentação ela tem que ser pensada desde a gestação, o nascimento, como que os hábitos alimentares vão sendo criados nesse indivíduo, para que quando ele fique idoso, ele realmente tenha uma nutrição melhor e disso vai depender o desenvolvimento ou não das doenças, além de outros aspectos da atividade física e a genética que também vai contribuir um pouco. Mas a gente percebe que as pessoas ainda têm muitas dificuldades para pensar sobre isso. Gostaria que a senhora até acompanhasse conosco uma ida às ruas da cidade, a reportagem da Jovem Pan Online foi às ruas da cidade, e perguntou para algumas pessoas como é que elas consideravam, que tipo de avaliação elas faziam em torno da própria alimentação. Vamos acompanhar. No dia a dia é o básico, né? Feijão, meu café da manhã, pão integral e depois, 3 horas depois, uma fruta. Uma maçã todos os dias. No almoço é um bifinho grelhado, feijão e arroz, uma saladinha, verdura cozida. Sim. Eu como carne, então eu só como peixe e frango. E minha comida é mais vegetariana. Tá? E eu tirei o doce totalmente, que eu preciso. Tá? Então é esse o tipo de alimentação meu. Então, de parabéns, né? Então, se eles realmente fizerem isso que eles falaram, comer a cada 3 horas, a gente sabe que quando ficamos um período muito longo sem nos alimentarmos, existe um aumento da fome na refeição seguinte, esse planejamento, pelo visto, que uma delas coloca, então eu tomo o meu café da manhã com pão integral. O pão integral, a gente sabe que em relação ao pão branco, ele acaba sendo mais nutritivo, ele tem um aporte de vitaminas e minerais e fibras maior do que um pão branco. Isso interfere na digestão desse alimento, ela é mais lenta, por isso acaba tendo um poder de saciedade maior. Os alimentos ricos em fibras, eles favorecem um funcionamento intestinal mais adequado, que é um fator importante até na imunidade do nosso organismo. A maçãzinha que ela falou que ela come que ela come maçã todo dia. Então, assim, aí na realidade não só a maçã, né? É importante a variedade no consumo de alimentos. A ingestão alimentar, ela tem que ser variada. Só a maçã? Não, maçã pode ser todo dia, mas maçã, laranja, banana, as frutas da época que são mais baratas, mais saborosas, mais nutritivas. É que as pessoas acabam tendo a maçã como uma fruta que ajuda no combate ao câncer, acabam investindo bastante nessa fruta também, né? É uma fruta mais fácil de carregar, mais disponível, então você coloca uma maçã na bolsa e ela dura o dia inteiro, ela não estraga, não amassa, difícil dela estragar no transporte. Ela realmente tem muita fibra solúvel, tem alguns trabalhos mostrando até a ajuda da maçã na redução do colesterol sanguíneo, mas a variedade é importante, não ficar só num tipo de fruta, né? Agora, doutora, quais são os principais erros que os nossos idosos hoje cometem em sua alimentação? O idoso, ele tem vários aspectos no sentido que vai afetar a parte nutricional. Então, o idoso, ele, conforme vai passando o tempo, ele acaba tendo algumas perdas familiares, alguns idosos vivem sozinhos ou vivem dependentes da família,
ou às vezes tem alguma dificuldade de adquirir o alimento, então dificuldade de andar até um supermercado, a dificuldade visual que acaba levando à dificuldade de preparar o seu alimento. E eles acabam, por conta disso, muitas vezes, comendo num jantar, que é mais comum, café com leite e pão com manteiga. Então isso é muito comum. E uma alimentação desse porte, ela não supre a necessidade orgânica, levando, assim, o paciente pode estar até obeso, mas com carências nutricionais importantes e agravando alguns quadros de doença ou levando a determinadas doenças, né? Como o idoso, no caso, acaba descobrindo se ele está ou não com deficiência nutricional? Bom, se ele não aparecer com nenhuma doença, uma fratura óssea, né? Uma osteoporose, uma fratura sem queda. Então, o osso quebrou, por isso que o idoso caiu. Aí você vai descobrir, mas já na doença, né? Não na prevenção, já tendo que curar. Alguns sintomas, às vezes, não ficam muito claros, mas uma dificuldade de digestão acaba também levando por conta de algumas carências nutricionais, também leva à diminuição na produção até da própria saliva, de enzimas digestivas. Essa má digestão muitas vezes é fruto da alimentação inadequada, né? Fora toda a linha de medicamentos, porque o idoso normalmente existem algumas estatísticas que os idosos têm uma gama grande de ingestão de medicamentos. Não só automedicados, mas também medicamentos prescritos para tratar a hipertensão. A prevalência de hipertensão nos idosos ela chega a quase 50%. Então, naqueles que são tratados, então uma medicação diária. A automedicação às vezes também prejudica muito. Então, o paciente idoso ele tem azia por N motivos, ou por uma gastrite, ou por uma alimentação inadequada, ou por erro alimentar, e aí ele vai tomando paliativamente o antiácido. Ele toma o antiácido e aquilo leva a diminuir a absorção, por exemplo, do ferro. Idoso já é uma população que tem uma prevalência de carência de ferro e anemia, tanto que a farinha branca foi instituída de ter o ferro adicionado e o ácido fólico por conta da anemia populacional que existe hoje no Brasil. E o idoso é uma das populações de risco para anemia, levando à deficiência de absorção de vários outros nutrientes que são dependentes do ferro, diminui a imunidade. Ou seja, uma situação bastante complicada. Mas é uma coisa assim de formiguinha, né? Isso vai pingando no dia a dia, às vezes não fica claro, né? Então tá bom, detectou a carência nutricional, e aí vai resolver? Vai ter quem faça a comida para aquele idoso, ele vai conseguir em algum lugar fazer uma alimentação mais saudável, ou ele vai lançar mão de alimento industrializado, que é pronto, é rápido, é barato. Mas que muitas vezes representa um grande perigo, né? Um grande Principalmente perigo. por conta do teor de sódio. Principalmente por conta do teor de sódio, que os alimentos industrializados, a maioria deles tem um teor de sódio muito elevado, né? Hoje nós estamos falando sobre o impacto da alimentação na terceira idade. Quem está aqui conosco é a doutora Maura Márcia Bocato Gomes, que é especialista em saúde pública, é nutricionista e também faz parte do Centro de Saúde Ocupacional do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós fazemos um break agora, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre este assunto com a nossa convidada. Até já.